Capítulo 18. 4.000 léguas sob o Pacífico. Na manhã do dia seguinte, 18 de novembro, acordei completamente restabelecido do cansaço da véspera e subi à plataforma no momento em que o imediato do Nautilus pronunciava sua frase cotidiana. Ocorreu-me então que ela se referia às condições do mar, ou melhor, que significava "é nada à vista". E, com efeito, o oceano estava deserto. Nenhuma vela no horizonte. A ilha Crespo havia desaparecido durante a noite. O mar tragava as cores do prisma, à exceção dos raios azuis, que refletiam em todas as direções, revestindo com um belo anil. Sobre as águas pairava uma tela imprecisa e listrada. Eu admirava aquele magnífico aspecto do oceano, quando o capitão Nemo surgiu e, parecendo não notar minha presença, começou uma série de observações astronômicas. Terminada a operação, recostou-se na caixa do farol e ficou a contemplar as águas. Nesse ínterim, aproximadamente 20 marinheiros do Nautilus, todos indivíduos fortes e espadaúdos, haviam subido à plataforma para recolher as redes do arrastão noturno. De nacionalidades nitidamente diversas, o tipo europeu era pronunciado em todos. Reconheci, sem possibilidade de engano, irlandeses, franceses, alguns eslavos, um grego ou candiota. Seja como for, eram econômicos nas palavras, não utilizando para se comunicar senão aquele estranho idioma de cuja origem eu sequer conseguia suspeitar. Desisti, portanto, de interrogá-los. As redes foram içadas a bordo. Eram uma espécie de redes de cerco, semelhantes às das costas normandas, grandes bolsas que uma verga flutuante e uma corrente trincafiada nas malhas inferiores mantinham entreabertas. Essas bolsas, assim arrastadas por aletas de ferro, varriam o fundo do oceano, recolhendo tudo à sua passagem. Naquele dia, trouxeram curiosos espécimes daquelas paragens piscíferas, enlofos, cujos movimentos cômicos os fizeram ser apelidados de estriões, comerções negros dotados de antenas, balistas ondulados cingidos por faixas vermelhas, tetrodontídeos balões, cujo veneno é extremamente sutil, algumas lampreias azeitonadas, macrorrincos revestidos de escamas prateadas, triquiuros, cuja força elétrica é igual à do gimnoto e da raia elétrica, notópteros escamosos com faixas marrons e transversais, gadiformes esverdeados, diversos gobídeos etc. No fim, um ou outro peixe mais avantajado, um carangídeo de cabeça proeminente, com 1 metro de comprimento, várias e belas escômbridas sardas, pintalgadas nas tonalidades azul e prata, e 3 magníficos atuns, cuja agilidade não for o bastante para salvá-los da rede. Calculei o butim daquele arrastão em mais de meia tonelada de peixes. Era uma bela pescaria, mas nada surpreendente, pois, com efeito, essas redes, rebocadas durante várias horas, encerram em sua prisão de malhas todo um mundo aquático. Logo, não nos faltariam víveres de excelente qualidade, que a rapidez do Nautilus e a atração de sua luz elétrica tornavam inesgotáveis. Esses diversos produtos do mar foram imediatamente transferidos para as despensas através do alçapão, uns destinados a serem comidos frescos, outros a serem defumados. Terminada a pescaria e renovada a provisão de ar, eu achava que o Nautilus retomaria sua excursão submarina, quando, voltando-se para mim, o capitão Nemo falou intempestivamente. Veja este oceano, professor, não é dotado de vida real? Não tem seus rompantes de furor e ternura? Ontem, adormeceu como nós, e ei-lo despertando após uma noite serena. Nem bom dia, nem boa noite. Não parecia que o estranho personagem continuava uma conversa já iniciada? Observe, prosseguiu, ele desperta sob as carícias do sol. Vai ressuscitar em sua existência diurna. É fascinante estudar o funcionamento de seu organismo. Tem pulso, artérias, espasmos, e dou razão a Maury, que nele detectou uma circulação tão real quanto a circulação sanguínea nos animais. Era visível que o capitão Nemo não esperava a resposta de minha parte, e pareceu-me inútil prodigalizar-lhe, evidentemente, com toda a certeza, o senhor tem razão. Falava antes consigo mesmo, fazendo longas pausas entre cada frase. Era uma meditação em voz alta. Sim, disse ele, o oceano possui uma verdadeira circulação e, para ativá-la, bastou ao Criador de todas as coisas multiplicar nele o calórico, o sal e os animálculos. O calórico, com efeito, cria densidades diferentes, que geram as correntes e contracorrentes. A evaporação, nula nas regiões hiperbóreas, mas presente nas equatoriais, consiste numa troca permanente entre águas tropicais e polares. Além disso, surpreendi correntes ascensionais e descensionais, que constituem a mola da respiração oceânica. Vi a molécula da água do mar, aquecida na superfície,
descer às profundezas, alcançar seu máximo de densidade a 2 graus abaixo de zero, depois, resfriando-se ainda mais, perder o peso e subir novamente. O senhor terá oportunidade de ver, nos polos, as consequências desse fenômeno, e compreenderá por que, em decorrência dessa lei da previdente natureza, o congelamento só pode produzir-se na superfície das águas. Enquanto o capitão Nemo terminava sua frase, eu me dizia, o polo. Pretenderia o audaz personagem nos conduzir até lá? Nesse ínterim, o capitão se calara e observava aquele elemento tão completo e incessantemente estudado por ele. Passado um tempo, prosseguiu. Os sais estão presentes em quantidade considerável no mar, professor, e se extraísse em solução todos os que ele contém, o senhor teria uma massa de 18 milhões de quilômetros cúbicos, que, espalhada sobre o globo, formaria uma camada de mais de 10 metros de altura. E não pense que a presença desses sais deva-se a um capricho da natureza. Não. Eles tornam as águas marinhas menos evaporáveis, impedindo os ventos de lhes roubar uma quantidade excessiva de vapores, que, alastrando-se, submergiriam sob as zonas temperadas. Papel imenso. Papel de ponderador na economia geral do globo. O capitão Nemo interrompeu-se, levantou-se, deu alguns passos sobre a plataforma e voltou na minha direção. Quanto aos infusórios, continuou, quanto a esses bilhões de animálculos que existem aos milhões numa gotícula e dos quais precisamos de 800 mil para que pesem 1 miligrama, seu papel não é menos importante. Eles absorvem os sais marinhos, assimilam os elementos sólidos da água e, verdadeiros usineiros de continentes calcários, fabricam corais e madrepérolas. E então a gota d'água, privada do alimento mineral, torna-se mais leve, sobe à superfície, lá absorve os sais abandonados pelas evaporações, readquire peso, volta a descer e leva aos animálculos novos elementos para serem absorvidos. Daí uma dupla corrente ascendente e descendente, e sempre o movimento, sempre a vida. A vida, mais intensa que sobre os continentes, mais exuberante, mais infinita, desabrochando em todas as partes desse oceano, elemento mortífero para o homem, já disseram, elemento vital para miríades de animais. E para mim. Quando o capitão Nemo punha-se a falar como tal, transfigurava-se e provocava em mim uma emoção extraordinária. É aqui, portanto, acrescentou, que está a verdadeira vida. Eu poderia conceber a fundação de cidades náuticas, conglomerados de casas submarinas, que, como o Nautilus, viriam respirar todas as manhãs na superfície dos mares, cidades livres, se existissem, cidades-estado. Mas e se depois algum déspota? O capitão Nemo concluiu a frase com um gesto violento. Em seguida, voltando-se bruscamente para mim e como se para expulsar um pensamento funesto, perguntou: Sabe qual é a profundidade do oceano, professor Aronnax? Sei basicamente, capitão, o que as principais sondagens nos informam. Seria capaz de citá-las, ainda que eu faça uma retificação em caso de necessidade? Eis algumas, respondi, que me ocorrem no momento. Salvo engano, encontramos uma profundidade média de 8.200 metros no Atlântico Norte e 2.500 metros no Mediterrâneo. As melhores sondagens foram realizadas no Atlântico Sul, próximo ao 35º grau, e elas apontaram 12.000 metros, 14.091 metros, e 1.549 metros. Em suma, estima-se que, se o fundo do mar fosse nivelado, sua profundidade média seria de aproximadamente 7 quilômetros. Bem, professor, respondeu o capitão Nemo, nós lhe mostraremos coisa melhor do que isso, espero. Quanto à profundidade média dessa parte do Pacífico, informo de que é de apenas 4.000 metros. Dito isto, o capitão Nemo dirigiu-se ao alçapão e desapareceu pela escada. Segui-o e voltei ao grande salão. A hélice pôs-se imediatamente em movimento, e a barquilha acusou uma velocidade de 20 milhas por hora. Durante os dias e semanas seguintes, o capitão Nemo mostrou-se parcimonioso em suas visitas e só o vi em raras ocasiões. Seu imediato examinava nossa posição regularmente, assinalando-a no mapa, de modo que podia acompanhar passo a passo a rota do Nautilus. Conselho e Land passavam longas horas comigo. Conselho contará ao amigo as maravilhas do nosso passeio e o canadense lastimava-se por não nos ter acompanhado. Quanto a mim, esperava nova oportunidade de visitar as florestas oceânicas. Quase diariamente, as escotilhas do salão se abriam durante algumas horas e nossos olhos não se cansavam de admirar os mistérios do mundo submarino. O curso geral do Nautilus era sudeste e ele mantinha-se a 100 ou 150 metros de profundidade. Um dia, entretanto, não sei por que capricho, impelido diagonalmente por seus planos inclinados, desceu a 2.000 metros.
O termômetro indicava 4,25 graus centígrados, temperatura que, em tais profundidades, parece comum a todas as latitudes. No dia 26 de novembro, às 3 horas da manhã, o Nautilus atravessou o Trópico de Câncer, a 172 graus de longitude. No dia seguinte, passou ao Largo das Sanduíches, onde o ilustre Cook encontrou a morte em 14 de fevereiro de 1779. Havíamos percorrido 4.860 léguas, desde o nosso ponto de partida. De manhã, na plataforma, percebi, a 2 milhas a sotavento, Havaí, a ilha mais importante desse arquipélago. Distingui nitidamente sua orla arborizada, as diversas cadeias de montanhas correndo paralelamente à costa, e seus vulcões dominados pelo Mauna Rea, com uma altitude de 5.000 metros acima do nível do mar. Entre outros espécimes dessas paragens, as redes traziam flabelárias pavonicas, pólipos comprimidos de forma graciosa e só encontrados naquela região do oceano. Sem desviar-se de seu curso, em 1º de dezembro o submarino atravessou o Equador, a 142 graus de longitude, e, no dia 4 do mesmo mês, após uma travessia rápida realizada sem incidentes, avistamos as Ilhas Marquesas. A 3 milhas de distância, a 8 graus 57 de latitude sul e 139 graus 32 de longitude oeste, percebi a Ponta Martin de Nucaíva, principal ilha do arquipélago, que pertence à França. Como o capitão Nemo não gostava de acercar-se da terra, só pude avistar suas montanhas arborizadas. Ali, as redes trouxeram belos espécimes de peixes, corifenídeos com as nadadeiras azuladas e a cauda dourada, cuja carne não tem rival no mundo, hologimnosos praticamente desprovidos de escamas, mas de sabor refinado, os torrincos com maxilar ósseo, barracudas amareladas parecidas com cavalas, todos eles peixes dignos de ser classificados pelo cozinheiro de bordo. Entre 4 e 11 de dezembro, após ter deixado aquelas encantadoras ilhas protegidas pelo pavilhão francês, o Nautilus avançou cerca de 2.000 milhas. O percurso foi marcado pelo encontro de um imenso cardume de calamares, moluscos curiosos, muito próximos da lula. Os pescadores franceses designam-nos como encornets, e eles pertencem à classe dos cefalópodes e à família dos dibranquiais, que compreende além deles as lulas e os argonautas. Foram particularmente estudados pelos naturalistas da antiguidade e forneceram um leque de metáforas aos oradores da agora, sendo ao mesmo tempo um prato excelente à mesa dos cidadãos ricos, acreditarmos em Ateneu, médico grego, que viveu antes de Galeno. Foi durante a noite de 9 para 10 de dezembro que o Nautilus deparou-se com um exército de milhões de moluscos de vida essencialmente noturna, que migrava dos mares temperados para as zonas mais quentes, seguindo o itinerário dos arenques e sardinhas. Através dos grossos vidros de cristal do Nautilus, nós os observávamos, nadando para trás com extrema rapidez, movendo-se por meio de seu canal locomotor, perseguindo peixes e moluscos, comendo os pequenos, sendo comidos pelos grandes, e agitando numa confusão indescritível as 10 patas que a natureza lhes implantara na cabeça como uma cabeleira de serpentes pneumáticas. O Nautilus, a despeito de sua velocidade, navegou horas a fio em meio àquele cardume, e suas redes apanharam uma quantidade inumerável de exemplares, nos quais reconhecia as 9 espécies do Oceano Pacífico classificadas por de Orbigny. Como se vê, durante essa travessia o mar prodigalizava incessantes e maravilhosos espetáculos. Diversificando-os ao infinito, mudava o cenário e a encenação para deleite de nossos olhos, estimulando-nos não apenas a contemplar as ordens do Criador em meio ao elemento líquido, como também a desvendar os mais temerários mistérios do oceano. No dia 11 de dezembro, eu lia no grande salão, enquanto Ned Land e Conselho observavam as águas luminosas pelas escotilhas entreabertas. O Nautilus estava imóvel e, com seus reservatórios abastecidos, mantinha-se a uma profundidade de 1.000 metros, numa região erma dos oceanos, onde apenas peixes de grande porte faziam raras aparições. Deleitava-me com um livro encantador de Jean Macé, Os Escravos do Estômago, saboreando suas engenhosas lições, quando o Conselho interrompeu minha leitura. "O patrão quer vir um instante?" chamou com uma voz singular. "O que houve, Conselho?" "Que o patrão veja." Levantei, acomodei-me diante do vidro e olhei. Em meio ao halo elétrico, uma vultosa massa escura e imóvel levitava nas águas. Observei atentamente, procurando identificar a natureza do gigantesco cetáceo, quando me ocorreu uma ideia súbita. "Um navio!" E exclamei. "Sim", respondeu o canadense, "uma embarcação desamparada." "Que foi a pique." Ned Land não estava enganado. Estávamos diante de um navio, cujos ovéns cortados ainda pendiam de seus cadeados. Seu casco parecia em bom estado, e o naufrágio se dera no máximo algumas horas.
3 tocos de mastros, destroçados 2 pés acima do convés, indicavam que a embarcação, comprometida, vira-se obrigada a sacrificar a mastreação. Deitada de lado, porém, fora invadida pela água, dando os costados para bombordo. Triste espetáculo daquela carcaça perdida sob as águas, mas ainda mais triste a visão de sua coberta, onde ainda jaziam alguns cadáveres amarrados por cordas. Contei 4 homens, um dos quais mantinha-se de pé, no leme, depois uma mulher, com o corpo saindo pela clarabóia da coberta e segurando uma criança no colo. Era jovem e, iluminada pelas luzes do Nautilus, pude ver suas feições, que a água ainda não decompusera. Num supremo esforço, ela erguera o filho acima da cabeça, pobre criaturinha, cujos braços abraçavam o pescoço da mãe. A atitude dos 4 marinheiros pareceu-me assustadora, retorcidos em movimentos convulsivos e fazendo um último esforço para se libertar das cordas que os prendiam ao navio. Sozinho, mais calmo, semblante nítido e grave, cabelos grisalhos grudados na testa, as mãos crispadas na roda do leme, o timoneiro ainda parecia conduzir seu 3 mastros naufragado nas profundezas do oceano. Que cena! Mudos, com o coração disparado diante daquele naufrágio quase ao vivo, era como se fotografássemos seu último suspiro. E eu já vi avançar, olhos em fogo, enormes tubarões, atraídos por aquela isca de carne humana. Enquanto isso, o Nautilus, evoluindo, contornou o navio submerso e, fugazmente, pude ler em seu quadro de proa: Florida, Sunderland.